Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos agora iniciando esse quarto trimestre do ano de 2022 da nossa Escola Bíblica Dominical, neste novo formato, neste novo currículo estabelecido pela CPAD. E quero aqui já em primeira mão dizer aos irmãos que têm acompanhado a escola dominical neste ano de 2022, sabendo que o que é ensinado nas nossas escolas bíblicas dominicais, você não vai aprender em seminários, nem em muitas escolas teológicas você não aprende o que é ensinado na escola bíblica dominical. Nós aprendemos no primeiro trimestre acerca da palavra de Deus, né? A base da nossa regra de fé e conduta. Nós aprendemos ali a inspiração da palavra, a importância da palavra, o que é a palavra. Então nós aprendemos isso no primeiro trimestre. No segundo, nós aprendemos acerca da mordomia cristã, um assunto bastante interessante ali do Sermão do Monte do Senhor Jesus Cristo, onde trouxe a base da nossa vida e conduta espiritual. Nós aprendemos também no terceiro trimestre, que acabou agora, na última semana, uma lição apologética, uma defesa da fé, os ataques, o preparo que nós devemos ter contra os ataques de Satanás, as ciladas do diabo contra a igreja de Deus. E agora, para concluir o ano, nós vamos aqui aprender a justiça divina acerca do livro do profeta Ezequiel. E hoje estaremos aprendendo a lição de número 1, Ezequiel, o atalaia de Deus. Ezequiel, o atalaia de Deus. E aqui nós temos também a nossa abertura desse trimestre. E nesta primeira lição nós queremos fazer aqui um apanhado para a compreensão do livro do profeta Ezequiel. A situação, para nós aprendermos aqui o livro de Ezequiel, ele tem três divisões básicas. As três divisões nós vamos encontrar da lição, está abrangido na lição número 1 até a lição de número 7, onde nós vamos aprender, onde as mensagens proféticas, elas foram direcionadas para o povo de Judá antes da destruição do templo. Então, até do capítulo 1 até o capítulo 24. Agora, a segunda parte do livro do profeta Ezequiel, que é do capítulo 25 até o capítulo 32, onde é proferido os oráculos contra as nações que circunvizinham Israel, né? Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. 7 nações. Essas 7 nações, houve o oráculo de Deus contra elas, através do profeta Ezequiel. E estes oráculos foram ministrados ali do capítulo 25 até o capítulo 32. E estes oráculos contra essas nações gentias que circunvizinham Israel não será tratado aqui nesse trimestre. Aí há um hiato da nossa lição, que a lição 7 ela finda no capítulo 24 e a lição número 8 ela começa no capítulo 33, onde nós vamos e vai até o capítulo 48. Nós vamos aprender aqui nessa terceira parte do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33 e 39, nós vamos aprender nas lições 8, 9 e 10. Aí, do capítulo 40 ao 47, nós vamos aprender nas lições, será estudado nas lições 11 e 12. E na conclusão, falando já sobre o milênio, no capítulo 48, a lição de número 13. Assim nós vemos o livro do profeta Ezequiel, que é um livro profético, que é um livro que trata de assuntos escatológicos,
Toda a história, toda a historicidade de Israel está profetizada no livro de Ezequiel. Ezequiel, ele não profetiza sobre a igreja. A profecia de Ezequiel é exclusiva para Judá, é exclusiva para o povo de Israel. Então, nós vamos ver aqui a destruição do templo, nós vamos ver aqui a retomada, o regresso, o terceiro templo, o templo do milênio. Tudo isso será tratado aqui no livro nesse trimestre, no livro do profeta Ezequiel. Para falar agora acerca do profeta, nós temos que ver quando é que foi escrito este livro, para entendermos o contexto geopolítico que envolvia a história. Nós vamos ver que Josias foi um grande rei de Judá, e depois da sua morte, então houve o mundo político, geopolítico já estava mudado à sua volta, porque nós vemos o Império Assírio que estava dominando o mundo. Mas no ano 612, o que acontece? O Império Assírio cai. E no ano 609, Nínive é destruída, é conquistada por Nabucodonosor. E nós vemos que no ano 606, morre o rei Josias. Aí nós vamos ter a batalha de Carquemes, onde Faraó Neco ele vai combater contra Nabucodonosor. E ali na batalha de Carquemes, a vitória ela foi de Babilônia. Nabucodonosor conquista no ano 605. Mas nós vamos encontrar a primeira deportação do povo de Israel, onde ele levou a casa real para a Babilônia. Quem que fez isso? Nós vamos encontrar que Nabucodonosor, ele leva os principais. Nós vamos encontrar no capítulo de 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 9 até o 16, vai tratar desta primeira deportação no ano 606. E dentre esses estava o profeta Daniel, que foi levado para servir na corte de Babilônia. E juntamente com Daniel vai Misael, Ananias e Azarias. Então são esses 4 jovens que serviram ali na corte de Babilônia. Na segunda deportação vai estar tratado também no livro de 2 Crônicas. Nós vamos encontrar esta deportação que acontece no ano 597. Foi nesta segunda deportação do ano 597 que que Ezequiel é levado ali para este acampamento, para este assentamento em Tel Abib, Não é Tel Aviv, é Tel Abib, ali em Babilônia, que era próximo ali ao rio Quebar, um lugar que penso que já foi por interferência já de Daniel, trabalhando para o bem do seu povo. Nós vamos ver que no ano 606 houve a primeira deportação para a Babilônia, e dentre esses deportados foram Daniel, Misael, Ananias e Azarias, foram levados para servirem na corte babilônica. Essa primeira deportação ocorre no ano 606. No ano 597, esse fato está registrado no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, nós vamos encontrar a segunda deportação. Foi o ano 597. Foi neste ano, nesta segunda leva, que Ezequiel fora transportado para a Babilônia. Ele foi junto ali com os trabalhadores junto ao rio Quebar. Ezequiel foi deportado nesta segunda leva. Em 586 foi levado a terceira leva, foi levado para a Babilônia no ano 586, isso após a destruição do templo. Então o templo foi destruído e levado à terceira leva. Agora, quando nós olhamos para o livro de Jeremias, no livro do profeta Jeremias, nós vamos ver no capítulo 52 do profeta Jeremias, nós vamos encontrar no versículo 30, está escrito: no ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600.
Aqui nós vamos encontrar no capítulo 52, versículo 30 do profeta Jeremias, a quarta deportação para a Babilônia. Foi quando foi totalmente destruída Jerusalém, posta a fogo, queimado os muros, derrubado tudo. Houve então essa quarta deportação. Normalmente nós falamos, normalmente nós ouvimos, normalmente prega-se apenas três deportações, que foram as três maiores, do ano 606, 597 e 586. Esta do ano 582 não é falada. Pois bem, seguindo aqui a identidade do profeta, quem era o profeta Ezequiel? Primeiramente, nós vamos ver que o seu nome significa Deus é forte ou Deus fortalece, que é um título apropriado para o profeta, que recebeu uma mensagem dos judeus exilados na Babilônia. Então, esta é a identidade do profeta. Qual era a sua procedência? Ele foi levado para a Babilônia no ano 597, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os príncipes e outros homens valentes, artífices, ferreiros. Está lá em 2 Reis, capítulo 24, e o versículo 14. E ele era da família de Buzi, ele era de uma família sacerdotal. É bom esclarecermos aqui que o sacerdote, ele fazia parte de uma elite do povo de Israel. Então a classe sacerdotal era uma classe elitizada. Isso é fato. Por outro lado, aqui nesse tópico 2, nós vamos ver quem era a sua identidade e a sua procedência. Nós vamos ver. O interessante é que quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel, nós vamos ver quando ele recebe a primeira visão de Deus. Porque esse livro, ele vai trazer 7 visões de Deus. É um livro de revelações. Nós vamos encontrar Ezequiel, ele tendo a primeira visão no capítulo 1. Nós vamos ver a segunda visão no capítulo 8, a terceira no 10, a quarta no capítulo 11, a quinta no capítulo 37, a sexta visão no capítulo 43 e a sétima visão no capítulo 47. Então ele tem 7 visões, 7 revelações de Deus aqui neste capítulo. Acontece que no capítulo 1 está assim: aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Esta expressão no 30º ano é o período em que ele, sendo sacerdote, estaria iniciando o seu ministério sacerdotal. O sacerdote, segundo Números, nós vamos ler em Levítico, ele era ungido com 25 anos, mas com 30 anos ele começava o exercício sacerdotal. E esse exercício sacerdotal durava até ele completar 50 anos. No entanto, Ezequiel teve um ministério não de 20 anos, mas um ministério de 22 anos. Foram 22 anos de ministério do profeta Ezequiel. Quando fala-se aqui o 30º ano do profeta Ezequiel, foi quando ele completa 30 anos. O sacerdote, qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote era ouvir o povo e conduzir o povo a Deus. A função do profeta era receber de Deus e comunicar ao povo o querer e a vontade de Deus. Quando Judá é levado para a Babilônia, e entre eles vai o profeta Ezequiel, lá em Babilônia, ele começa então o seu exercício de conselheiro, um ministério de aconselhamento, o ministério sacerdotal fora do templo. Ele começa o ministério sacerdotal, ele exerce ali fora do templo de Jerusalém e ao mesmo tempo exerce a função de profeta. E como tratado na lição de hoje, como atalaia. O que seria um atalaia? O atalaia, segundo o dicionário Howes, ele disse que significa vigia, sentinela ou guarda.
A Bíblia também, ela fala-se que atalaia tem um sentido literal quanto simbólico. Na Bíblia nós vamos encontrar esses dois sentidos, tanto literal quanto o sentido simbólico da palavra atalaia. Neste caso, ela vem do hebraico zafá. A palavra atalaia vem do hebraico zafá, que significa tomar cuidado, espiar, olhar ao redor, vigiar, guardar, prestar atenção. Então, esta função do profeta Ezequiel, na condição de atalaia, ele tinha esse dever, tomar o cuidado, espiar, olhar, vigiar, guardar, prestar atenção e comunicar isto ao povo. Ele teria que comunicar isto ao povo, o que ele via da parte de Deus. Na condição de profeta, que lá no hebraico é a palavra navi, significa falar ou dizer antes. E do grego é profeté, que quer dizer falar de antemão. Então o profeta, ele recebe a mensagem para falar com antecedência da consumação dos fatos. Ele traz a mensagem antes que os fatos venham a acontecer, antes de um evento. Ele traz esta mensagem. E qual era a mensagem? A primeira delas, denunciar as práticas pagãs. Ele tinha que denunciar as práticas pagãs. Chamar o povo, a segunda, chamar o povo ao arrependimento. E terceira, conduzir o povo ao restabelecimento espiritual. Eram estas as três mensagens. E nós vamos encontrar na Bíblia alguns profetas. A Bíblia vai falar dos profetas orais e dos profetas literais. Os profetas orais foram aqueles que não deixaram escritos, aqueles que não deixaram livros, não deixaram, apenas verbalizaram a mensagem do Eterno. E dentre esses profetas, nós vamos ter Natã, nós vamos ter o profeta Aías, nós vamos ter Semaías, Azarias, Anani, Jaziel, Elias, Micaías, Eliseu. Além de outros que a Bíblia não trata o nome, mas apenas diz o homem de Deus. Como aquele caso do profeta novo, o homem de Deus, que veio de Judá e profetizou contra Jeroboão. E ele profetiza da vinda de Josias, que queimaria os ossos dos falsos profetas naquele altar, e aquele altar seria profanado. Então, além de oral, é um profeta anônimo, apenas fala o homem de Deus, o profeta novo. E já os profetas literários foram aqueles que deixaram os seus livros escritos. E ele se divide em maiores e menores. Maiores, nós vamos encontrar Isaías, Jeremias, o próprio Ezequiel, e nós vamos encontrar Daniel. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Maiores por quê? Porque eles eram mais expressivos, ou porque a profecia era melhor, superior às dos demais? Não. Maiores em razão ao tempo que eles exerceram o ministério. Então, em relação ao tempo exercido do ministério. Daí os profetas maiores. E os profetas menores, que são 12 profetas menores. Ele vai de Oséias até Malaquias. Aí nós vamos encontrar algumas expressões no tópico 3 da nossa lição, que refere-se ao profeta Ezequiel. Nós já falamos aqui do atalaia. Aí nós vamos ver a expressão que Deus acaba usando ali para com ele, no versículo, no tópico 3, né? Vai falar a expressão filho do homem, que é Ben Adam, filho do homem. E esta expressão, filho do homem, ela aparece mais de 90 vezes no livro do profeta Ezequiel, tratando ele de filho do homem. E quando nós vamos para Romanos, no capítulo 5, nós vamos ver ali que Adão é a cabeça da humanidade pecadora. E Jesus é a cabeça da humanidade redimida. Todos os que creram em Cristo Jesus recebem a vida eterna. Nós vamos ver esse paralelo
lá em Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21, onde vai explicar, onde vai explanar o primeiro e o segundo Adão. E também em Coríntios, na carta aos Coríntios, Paulo também vai falar, quando ele fala da ressurreição, ele vai apontar o segundo Adão. O primeiro foi feito alma vivente, o segundo espírito vivificante. Ele vai falar ali da ressurreição. Assim, nós temos aqui o primeiro ponto, ou melhor, o terceiro tópico a respeito do Atalaia, sobre o Atalaia. E por fim, o tópico 4 da nossa lição, o tópico 4 vai falar da nossa responsabilidade, a responsabilidade do cristão. A nossa responsabilidade é anunciar a salvação através da fé em Jesus Cristo. Ali nós vamos ver na grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Marcos capítulo 16, versículo 15 a 20, e Atos 1 e 8, a grande comissão. Ali o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, lá em Atos 1 e 8, ele vai dizer: ser-me-eis testemunhas, as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Somos as testemunhas do Senhor Jesus. Somos as testemunhas do Senhor Jesus. Jesus é a fiel testemunha de Jeová. As testemunhas de Jeová é o povo de Israel. O Senhor lá em Isaías, ele fala: reúna as nações e mande que cada uma apresente o seu Deus, e vê se há em algumas destas nações algum Deus que fez por elas o que eu fiz por vocês. Se há algum Deus como eu sou para vocês. E ali o Senhor diz então para a nação de Israel, no capítulo 43 ou 41 do profeta Isaías. Ele vai dizer no capítulo 43 do profeta Isaías, ele fala: reúna as nações e veja se há um povo como eu sou, que tenha um Deus como eu sou para convosco. Então o Senhor desafia, e ele fala: e vós sois a minha testemunha. E ali o Senhor fala que ele ia pagar as transgressões de Israel, e dos seus pecados não se lembraria mais. O capítulo 43 é profundo, e vai falar aqui também, não é esse o assunto, mas ele vai falar aqui também dos 5 sacrifícios do Antigo Testamento aplicado à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o Senhor, nós vamos ver no tópico 4 ainda, quando vai falar sobre a responsabilidade, fala da responsabilidade do ímpio. A mensagem nossa é pregar, é anunciar. Agora, quer ouça, quer deixe de ouvir. Nossa função é anunciar. A conversão é o Espírito Santo no coração do homem. Se o homem cede, então ele alcança de Deus a misericórdia, alcança de Deus a graça, alcança de Deus a salvação. Porém, a decisão, ela é pessoalíssima. E de acordo com as Escrituras, só existe um meio para que o homem possa obter a salvação: a fé em Cristo Jesus. Foi isso que foi anunciado na lição anterior, na lição passada, quando falou-se da fé holística, Então ali, quando nós aprendemos ali a questão da fé holística, foi anunciado que não existe outro meio para a salvação senão o Senhor Jesus Cristo. Aproveitando aqui, eu quero dizer, você que chegou até aqui, ouvindo esta palavra, guarde isso: estamos a um passo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Neste mês de setembro, que findou agora, que está findando, no mês de setembro, o líder religioso de Roma foi até o Cazaquistão, onde todas as lideranças mundiais religiosas se encontraram. E ali foi estabelecido um documento com 35 pontos. E um dos pontos que foi ali definido no discurso final pelo líder da igreja romana, o atual líder da igreja romana, foi dito que a multirreligiosidade que existe entre os povos
faz parte da sabedoria de Deus e que nenhuma pode ser excluída, porque todas têm um só objetivo em chegar a Deus. Em outras palavras, não foi citado o nome de Jesus Cristo. Jesus não foi colocado como o único caminho, o caminho, a verdade e a vida, a porta das ovelhas, a ressurreição e a vida. Não foi colocado ali Jesus como o Filho de Deus, o único que pode salvar. Então, dentro desse ponto, nós podemos ver que esse encontro de religiosos, esse documento por eles elaborado, desse discurso realizado ao final, já aponta para o pano de fundo para sacramentar a religião do anticristo, do antimessias que virá, que manifestará. Porém, antes que ele se manifeste, Jesus se manifestará primeiro e arrebatará a sua igreja. Portanto, estejamos nós preparados para este evento. E anunciemos a palavra de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quer creiam, quer não creiam. E nós sabemos que todas as coisas estão sendo pautadas para o anticristo. O sistema judiciário brasileiro está pautado para receber o anticristo. Já está relativizando todas as coisas. Tudo aqui no Brasil está sendo relativizado. Desde a vida, desde os direitos, desde a fé. Como agora foi decidido na Corte Suprema do Brasil, que a liberdade religiosa, ela é relativa, foi relativizada. Assim, meus amados, o que nos resta é olhar para cima e clamarmos pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Não há espaço para a igreja na terra. Esse sistema que está plantado, que está implantado, não cabe à igreja de Jesus Cristo. Não foi feito para a igreja, não comporta a igreja. E se alguém se encaixar no sistema, terá que negar a sua fé, terá que negar os princípios da palavra de Deus. Logo, temos que dizer, como disse Paulo aos Coríntios: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Logo, vamos em frente, pregando a palavra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Preguemos a palavra. A responsabilidade da igreja é com a palavra, guardar a palavra, viver a palavra, anunciar a palavra e pela palavra aguardar a manifestação do Senhor Jesus. Que Deus nos guarde e nos abençoe sempre. Amém.